Foi, tá gravando. Então, a gente está começando aí uma primeira aula aí, primeiro dia de oficina de design de posts voltado para a Rádio FRJ. E aí, no primeiro momento, eu vou apresentar um trabalho que nem todo mundo aqui sabe que existe. A Anne sabe que existe porque eu sei que ela sabe porque eu apresentei já há muito tempo atrás esse trabalho para ela. E que é o Manual de Identidade Visual da Rádio, né? No nosso Trello, né, no Trello de redes sociais, ele pode ser acessado, tá? Eu vou mostrar aqui onde ele pode ser acessado para já ficar registrado, deixa eu compartilhar a tela inteira, rapidamente, aí já fica registrado, que é dentro do nosso Trello aqui, nessa coluna de informes, né? Quando a gente vai descendo aqui, tem guia visual das redes sociais da rádio, tá? Quando você entra aqui tem um link para um Google Drive, né? Apresentação Rádio FRJ em Foco, templates, não sei o quê. Então, posts, redes sociais. Tá, beleza. Nesse link desse drive, você tem aqui identidade visual da rádio. E aqui dentro tem, por exemplo, o logo da FRJ, da Rádio FRJ, tanto na versão vertical quanto na versão horizontal. Né? Tem alguns arquivos. Tem aqui o Manual de Identidade Visual, que é esse arquivo PDF aqui. Que eu, na verdade, agora retomei ele para fazer uma revisão, porque ele foi feito em 2019. E aí eu quero deixar essa revisão de herança para vocês, atualizado, com base em algumas coisas que na prática a gente vai percebendo que precisam ser alteradas, né? E que ainda não foram alteradas, tá? Então, só para vocês saberem, aqui nessa parte, fica lá para sempre, nessa coluna de informes, dentro desse guia visual das redes sociais, uma série de arquivos relacionados à identidade visual da rádio, tá? Então, dito isso, vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo agora de revisão, tá? Só para a gente poder ter isso em mente. O que acontece? Eu participei agora recentemente de um congresso de design, né? Sobre o X-Design, enfim, o E-Design e tal. E uma coisa que foi bastante proveitosa para mim foi que eu assisti uma mesa só sobre a questão da acessibilidade, né? Design aplicado à acessibilidade visual. Então, existem vários estudos, inclusive, eu acho que o pessoal da Escola de Belas Artes deve ter isso bastante avançado e talvez seja uma parceria muito profícua assim, para a Rádio FRJ, acho que é um caso a se pensar. Até joguei essa ideia para o Marcelo lá no grupo de TI, porque existem várias pessoas pesquisando, por exemplo, como que a pessoa com baixo grau de condição visual interage com os produtos digitais. Inclusive, eles fazem mapas, sabe, dos tipos de deficiência mais comuns e possuem assim uma espécie de simulador de como aquela pessoa pode enxergar. Então, existem deficiências em que você tem várias manchas pretas, né, assim, distribuídas de uma forma mais desuniforme. Aí tem as que são mais comuns, as menos comuns. E uma das mais comuns é uma que você tem assim uma visão mais centralizada e como se fosse assim, sabe aquele efeito foco que a gente tem assim que a borda é toda preta e só essa parte assim que o campo de visão é menor? Isso é o mais comum. Então você consegue imaginar como que uma pessoa que está com aquela visão assim restrita está enxergando, né? Ela não está com essa amplitude que a gente tem e tal. E aí falaram algumas coisas super interessantes e uma coisa que eu achei muito importante, que diz respeito à identidade visual, que me fez querer fazer essa revisão, foi sobre a luminosidade das cores, né? Porque uma pessoa de baixa visão, ela pode ter uma percepção de diferença de cor ou não, né? Então, cores muito contrastantes, como por exemplo preto e branco, que é a ausência total de luz e presença total de luz, ela vai sentir, né?
E a gente trabalha com uma paleta de cores muito grande na Rádio FRJ. Então, depois de ouvir essa fala deles, eu fui me preocupar em perceber quais eram as cores mais luminosas e menos luminosas, né? E ao invés de a gente simplesmente ter uma paleta de cor, eu percebi como é importante a gente ter as combinações possíveis, né? Dentro, assim, sugeridas, digamos, possível todas são, sugeridas para pensando, né, nessa questão da baixa visibilidade, né? E aí isso vai acabar se aplicando a um design de post, vai acabar se aplicando ao design do site, vai acabar se aplicando na nossa comunicação visual de uma forma geral, né? Sempre pensando que comunicação visual é você tratar graficamente, imageticamente uma mensagem, no sentido não só de complementar a mensagem textual, mas muitas vezes até de se bastar enquanto mensagem, né? Então tá, aí eu acabei fazendo, tô começando a fazer essa revisão do manual e para deixar aí de herança essa sugestão das combinações de cor, né? Também. Então eu tenho que passar por aqui para vocês poderem ver, eu tô na tela errada. Eu vou passando de tela e vocês estão vendo? Só me fala que agora eu saí da. Sim. Beleza. Então, aqui no manual, né, quando a logo foi criada, ela tem toda uma medida proporcional, né? Então, assim, na largura, ela é 3 vezes a altura dela. Então, tudo isso é pensado para favorecer a aplicação dela, né? E na versão vertical, né? Por que tem, né, a versão oficial que eu chamo horizontal e uma versão vertical? Porque às vezes, justamente, né, na arte a gente não consegue usar sempre a mesma versão e a gente precisa ter adaptações. Por exemplo, essa logo super horizontal num topo de Facebook funciona, mas numa imagem de perfil, sabendo que ela vai estar circunscrita, né, num círculo, não funciona. Aí esse tipo de assinatura é melhor. E normalmente os manuais de aplicação das marcas, eles trazem exatamente essas soluções, né? Solução horizontal, solução vertical, solução com mais cor, com menos cor, né? Ausência de cor, vazado e assim sucessivamente, tá? Então, sempre que tiver uma dúvida, né, sobre como aplicar a marca, ou precisar do arquivo para mandar para alguém, às vezes, né, o pessoal que trabalha com a produção está precisando, né, às vezes um produtor pede a marca da rádio, agora vocês já sabem onde encontrar, né? Se antes não sabiam, agora já sabem. Aí aqui, queria só tirar essa imagem daqui para não ficar aparecendo esse troço. Bom, desculpa, opa. Tá. E aí, né, a gente trabalhou com uma cor, a gente tem uma cor oficial da rádio, que é esse tom meio cinza azulado, com as transparências, né, das ondas. Que aí você tem sempre, né, várias opções de combinação de cor, né, para você chegar ao resultado dela em diferentes tipos de, como é que eu vou dizer, modos de cor, né. Então tem o modo de cor mais tradicional do mundo impresso, né, que é o CMYK, o famoso CMYK, não sei se vocês já ouviram falar, que é a partir da composição de 4 cores principais, que são o ciano, que é um tom de azul, magenta, que é um tom de rosa, yellow, amarelo, e o K, que é o preto. A partir da união dessas 4 cores, você forma qualquer cor mesmo. Então vamos supor, 10% de cian com 20% de magenta, com 1% de yellow, com 0% de preto, vai dar uma cor. E assim sucessivamente, tá? Não sei se vocês já tinham ouvido falar disso, mas a partir dessas 4 cores a gente forma qualquer cor, ok? E aí, no caso desse cinza azulado, a proporção que a gente tem é essa daqui, ó, 45% de ciano, 20% magenta, 20% yellow e 10% de K, que é o preto. E a segunda cor da nossa marca é o preto 100% puro, que é o 100% K, né? Aí, além do modo de cor CMYK, que é o modo de impressão, você tem um modo de cor RGB, que é o modo vídeo, que é a mesma filosofia, mistura de cores, só que é mistura de luzes, e as luzes são red, green e blue, por isso que é RGB, red, green, blue, e aí a proporção aqui está na ordem. Então, normalmente quando a gente coloca assim, é porque o primeiro é o R, o segundo é o G, o terceiro é o blue, tá? Então, 143 de red, 169 de green, 188 de blue, dá essa corzinha aqui. 182 de blue dá essa corzinha aqui, tá?
E no caso do preto, na tinta ele é presença total de cor e na luz ele é ausência total de cor, tá? Além dessa codificação, a gente também tem uma codificação muito usada hoje em dia, que é a codificação de web, né? De código web, tá? Ah, mas o web não está no vídeo? Tá no vídeo. Tudo bem, então como é que você converte essa proporção aqui para aqueles códigos lá, né, que vão ser usados pelos desenvolvedores web? Aí tem lá o equivalente, que é sempre um código maluco, que é quando começa com essa hashtag aqui, tá? Então, essa hashtag, ou esse número doido aqui, é a cor dessa, é o nome dessa cor no modo web, tá? E o preto é esse modo aqui. Outra forma da gente ter um modo de cor, né, é quando a gente vai imprimir. Hoje em dia é um recurso muito pouco usado, porque a impressão por policromia hoje em dia é o mesmo preço de qualquer impressão, mas isso já fez muita diferença na vida e se mantém como uma prática, né, no manual de aplicação, é a chamada Pantone. O que é a Pantone? A Pantone nada mais é do que uma escala de cor. Sabe quando a gente vai pintar a parede de casa e aí vai lá na Coral Tintas e vê aquele leque de cor das lojas de, né? Então ali, todas aquelas cores ali, elas são produzidas a partir de uma mistura semíquica, não importa. Mas a partir daquela mistura semíquica, ela ganha um código, né? Aí você vai ter na Coral Tinta, você vai ter num monte de lugar, e a Pantone, digamos assim, é a empresa que patenteou isso e que é reconhecida internacionalmente como a produtora de cores especiais. Então, quando você está no modo de impressão e você tem uma Pantone e o preto, né, que não é uma cor especial, não se aplica, não tem uma Pantone para ele, não precisa, né? Vai ser porque ele é 100% K, então você não precisa de uma mistura para ele, ele já é uma única cor, né? Você converte uma cor que antes usava 4 cores, uma impressão que antes usava 4 cores, em 2 cores. Então, essa é a principal função da Pantone. Mas se vocês entrarem, só por curiosidade, né, no site da Pantone, vocês vão ver como ela é super usada na indústria da moda, para definir a cor do ano. Às vezes vale a pena, em termos de design, para você observar tendências, né? Dar uma olhada qual é a Pantone daquele ano, né? Enfim, e aí desenvolver uma linha, às vezes editorial, pensando naquela cor, tá? E aí um outro item que não tinha antes no manual e que eu resolvi incluir foi o índice de brilho, de luminosidade, na verdade, da paleta de cor, né? Por exemplo, esse azulzinho tem um índice acima de 70%, tá? Então, é isso, né? Aí eu botei aqui, os valores de brilho servem de referência para o nível de contraste entre as cores, né? O nível de luminosidade. Então, se você tem 70 de um lado e 0 do outro, você está aí com uma boa diferença para assegurar, né, que uma pessoa de baixa visibilidade vai entender que tem duas cores ali, vai perceber que tem duas nuances de cor ali, mesmo que ela não possa identificar exatamente qual é a cor, tá? Bom, essa daqui é a paleta de cores oficiais da rádio, né? Sempre também por uma questão de prática comercial, a gente faz uma versão em tons de cinza. Isso aqui é muito usado, por exemplo, para você ter a logo num documento que você vai imprimir, num Word, né, e tal. Você vê que o índice de brilho dela é muito mais baixo, então é muito mais difícil você aplicar isso aqui num vídeo, num produto digital e garantir a visibilidade, né, de uma pessoa de baixa visão. Ela vai olhar isso aqui e vai achar meio burrão, não vai achar que tá uma cor meio lavada, talvez, na melhor das hipóteses, né? Não vai ter essa nuance do contraste como vai ter entre 70 e 0, né? Entre 80 e 0, tá? E aí eu fui dar uma olhada em todas as nossas... Eu não sei se eu consigo fechar. Eu quero tirar esse troço daqui, eu não sei como tirar, mas tudo bem. Pra poder... Será que é aqui? Não sei. Bom, aí aqui eu botei a luminosidade de todas as cores, tá? A gente usa essas cores. Pô, Helena, mas de onde você tirou essas cores para formar a paleta, né? Da Rádio FRJ? Bom, na época que nós fizemos, né? A gente tinha um número muito pequeno de programas, né? Inclusive os programas estão aqui, né? Hein? Olha isso aqui é... Parece que tem 500 anos. Ei,
Anne, parece que tem 500 anos isso. Cara, multiversidade nunca nem saiu do projeto, né? A gente começou, caraca, dissidências sexuais, percepções. É. Caraca, essas foram as primeiras, né, Lena? Os primeiros Eram as desenhos, né? primeiras e a gente não sabia. Eu não sabia quando eu fiz isso que ia ter chamada pública que iam chegar a 50 de cada semestre. Ah, nem a gente, na verdade, sabia, né? Foi indo, foi Então, andando e fazendo. então né, a questão da rádio também é muito essa, né? A gente passa por essa experiência que o Marcelo fala, que é trocar a roda com o carro andando. Então, de onde veio as cores, né? A gente olha, Helena, vão ter 6 programas iniciais, um é Semente da Ciência, outro é Diversidade Sexual, outro é o meu livro, Comunidade, Percepções e Multiversidade. E aí, a gente pegou cores, né, associadas a esses temas, né? Então, o verde para a saúde, o azul para a UFRJ, que era uma coisa mais da comunidade, e aí, né, as outras cores foram compondo a partir das cores raiz. Aí a gente foi trabalhando com a ideia de complementariedade, porque o verde e o rosa são cores complementares, né? E aí acabou que o Percepções ficou com essa cor assim meio incógnita, né? Que é uma cor ruim, para confundir com a cor oficial da rádio, agora que, né, há um meia-culpa em relação à acessibilidade. Mas acabou que o programa não saiu, então se a gente quiser até eliminar essa cor, hoje em dia a gente pode. Por outro, né, e aí a gente fica com contrastes maiores, né, entre as nossas, na nossa paleta de cor. Mas então, explicado isso, né, a gente partiu dessas cores, né? E aí aqui foi o que eu expliquei, né? Tem as proporções em todos os modos de cor e o índice de luminosidade delas, né? Aqui. Então, qual é a tarefa que eu quero fazer ainda, né? Para deixar para vocês? Eu vou fazer uma espécie de disco cromático, sugerindo as combinações que vão funcionar mais com essa ideia de contraste visual, para sempre que a gente tiver um produto que tiver que ter a maior abrangência possível, né, na compreensão da mensagem visual, a gente recorrer a isso para consultar, tá? Ah, e aí aqui são as assinaturas horizontais e verticais com todas essas cores aplicadas. Além da forma oficial, né, que é com a escrita em preto, como a nossa ideia, né, era trabalhar com uma ideia de pluralidade, faz parte do conceito da rádio, diversidade, essa coisa desse arco-íris aí entre um não tão vibrante, mas também não tão apagado, né? E sempre onde está escrito Rádio FRJ, em preto, pode ser branco, dependendo da aplicação do fundo, desde que haja contraste, desde que haja legibilidade, né? A favor da legibilidade. Isso aqui também é um outro padrão importante da gente ter, que é a redução máxima da logo. Você pode aumentar uma logo até o tamanho que você quiser, mas para impressos, né, o menor tamanho sugerido é de 3 centímetros de largura, né, para a versão horizontal. Lembrando que ela foi construída numa proporção de 3:1, então quer dizer, se vai ter 3 na largura, vai ter 1 na altura, aí daí você já tem uma ideia, realmente menor que 1 centímetro ia ficar totalmente ilegível, né? E 2 para a versão vertical, e aqui a medida em pixel, só para ter referência, é a mesma coisa, mas é só para ter referência em relação ao vídeo, tá? E aí uma outra coisa que faz parte da nossa identidade visual, né, e que foi ganhando, né, e que foi surgindo depois, né, porque como a gente acabou de dizer, a gente só tinha esses programas aqui, então toda a ideia de onda da rádio, a ideia de camada, de sobreposição, tudo isso foi feito para meia dúzia de programas, né? E aí depois apareceram 50, depois mais 40, agora estão vendo sei lá mais quantos, né? E aí algumas dessas capas já vinham com uma identidade criada, outras não, e tinham que se adequar à nossa linguagem visual. Então esse foi um grande desafio, né? Ainda é um grande desafio, entendeu? Então quando a gente faz os posts, por exemplo, das capas dos programas para as redes sociais, normalmente o primeiro programa que a gente divulga, né, o primeiro episódio né, de um programa que a gente vai divulgar, ele dá o destaque para a própria capa do programa, né? Então, aí vamos supor, a gente recebeu essa arte do Ouve Essa, recebeu essa arte do Nasci Assim, recebeu essa arte do Mulheres Intelectuais,
não foram artes criadas por nós, né? As artes que nós, esse da UFRJ também não. Então, as artes que nós criamos, né? A gente falou, então vamos trabalhar o nome dos programas e a ideia das camadas. E aí, essa daqui, interações, foi feita assim, música e diversidade foi feita assim, mundo de ideias, sala de música. Quando as outras capas chegaram, a gente falou, e agora? O que a gente pode fazer para manter, né? Para mostrar que isso é da Rádio UFRJ? E aí vieram as ideias, né? Da gente manter sempre esse fio, essa borda, em todas as artes, né? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Acho que assim vocês conseguem ver melhor, me falam, né? Conseguem ver melhor? Né? Assim ficou muito grande. Ficou muito grande? A gente não... dá uma diminuidinha só, Helena, que a gente consegue visualizar todos. Não, mas não precisa ver todos, não. É só para mostrar o elemento mesmo. Tá, beleza. Só para mostrar o elemento mesmo. Então, a gente, a partir da colocação da logo, sempre do mesmo tamanho, procurando respeitar sempre a mesma altura. De vez em quando, o que acontece é isso. Por uma questão de legibilidade, às vezes fica alinhado ao centro, às vezes fica alinhado à direita, né? A gente passou a usar a logo, o fio e brincar um pouco com esse jogo de ondas sobre a arte enviada de cada programa. Além disso, a gente procura ter um padrão, que é o padrão da tipografia de anúncio, né? Que eu vou falar da tipografia. E com o passar do tempo, né? Eu acabei dando uma disciplina lá na ECO, que os alunos fizeram uma espécie de avaliação da nossa comunicação visual, e eles sugeriram que as nossas postagens trouxessem etiquetas de categorização. O que seria isso? Para as pessoas entenderem que isso aqui se trata de um programa, deveria vir a etiqueta programa, né? Então, essa padronização da etiqueta programa, ela ainda não foi feita em todas as capas. E aí, vou até cancelar aqui para mostrar para vocês uma coisa. Eu acho até que eu apaguei. Deixa eu ver. Eu até apaguei. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas ficou meses lá no nosso Trello de redes sociais, na coluna Demandas Futuras, padronizar todas as capas. Que é isso, né? Tem algumas artes que a gente não volta mais a pegar e que estão sem esse selinho de programa em cima, às vezes estão sem o fio, embora a maioria hoje em dia já esteja com, tá? Bom, então, sobre a identidade visual da rádio, é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês, né? E aqui algumas informações que são que essas capas, né, elas têm as suas versões tanto de rede social quanto de plataforma. Qual é a diferença? A diferença é que o que vai para a rede social, né, a gente coloca as informações de veiculação, porque a gente está o quê? Chamando de veiculação na rádio, né? Porque a ideia é justamente chamar as pessoas para ouvirem na rádio, né? Então, terça-feira com reprise, sexta-feira. Essa é a versão de rede social. E aqui é um exemplo de uma versão de plataforma de streaming, que a gente não está chamando para dia e horário específico, porque na plataforma a pessoa consome sob demanda. Então, quer dizer, todas as capas têm as duas versões, rede social e plataforma de streaming. Nas redes divulga-se dia e horário de transmissão, nas plataformas não, tá? Beleza? Alguma dúvida, algum comentário? Quando você fala fio, é o quê? Eu não entendi isso. O fio é essa bordinha, olha, tá vendo aqui uma bordinha que fica sobre as imagens? Ó, essa bordinha. Sim. Entendeu? Entendi. Esse padrão aqui, você vê que a arte, ela é tudo isso aqui, tá? E aí, esse fiozinho, ele passou a compor a identidade visual da rádio. E aí, essa distânciazinha do posicionamento da logo em relação ao fio, esse respiro e tal, tudo isso compõe essa identidade, como se fosse um frame, né? Então, isso aqui, você pode ver que as artes do informação e conhecimento também tem esse fio, tá? Então, entendi. Essa borda. Tá ótimo. Mais alguma dúvida? Posso seguir? Beleza. Tem coisa que eu estou sendo repetitiva, vocês já conheciam essas coisas de CMYK, RGB, Pantone? Não? Tá, então tá. Beleza. Qualquer coisa vocês me falam.
Aí, bom, capa dos programas. Ah, tá, e por fim, né, falar dessa outra questão que é importante, que é a família tipográfica da identidade visual, né? A logo, como vocês podem ver, ela possui duas fontes, né? Que na linguagem normal a gente vai chamar isso aqui de fonte, né? Ah, na fonte do meu computador. Mas a fonte, na verdade, é o arquivo, né? Então, o arquivo codificado que vai para o computador se chama fonte. Mas o objeto, o que, que é aquilo? Aquilo é uma tipografia, né? Uma família tipográfica. Então, família tipográfica por quê? Porque são duas fontes, no caso, né? Dois tipos, que é a Chevin e a Argento, sendo que essa Argento, ela possui uma infinidade, olha aqui, uma infinidade de aplicação. Isso é muito bom editorialmente, porque você vai ter super light, médio light, itálico, regular, regular itálico. Você vê que ela vai num crescente aqui do negrito até chegar num black, né? Extra bold, bold, semi bold, médio. Então isso é muito bom para você hierarquizar a informação, sabe? A gente tem abusado bastante disso no site. Porque no site você vai ter menu principal, submenu, o corpo do texto, entendeu? Então, quanto mais rico for a família tipográfica, mais você vai ter uma diferenciação visual sem poluir, sem sair botando a Labangu, fonte pra cacete, e o negócio ficar uma papagaiada que você não entende, né, nada. Então, a gente tem essas duas famílias, a Chevin, que é mais restrita, 3 tipos, e a Argento, que é a que está escrito UFRJ, que tem todos esses estilos aqui, tá? E aí, essa forma de assinar, né? Por exemplo, Semente da Cien, os nomes dos programas com duas famílias, né? Bold e Thin. Acho que acabou. Por aqui acabou. Então, beleza, vou fechar aqui. E aí vou passar para o Canva, tá? E aí, dentro dessa lógica, não vou, tem também a questão dos princípios de design que eu queria passar para vocês. Mas eu acho que eu vou falar paralelamente sobre isso. Então, eu vou primeiro botar aqui uma janela. Gente, vocês me interrompam, tá? A hora que quiser. Bom, então tá. Isso aqui é o seguinte, agora, isso aqui é um infográfico produzido pelo próprio Canva, né? Pela própria Canva, em que ele é perfeito, assim, porque ele realmente fala dos princípios básicos, né, do design. A gente convive, assim, diariamente, quando a gente faz uma arte, edita uma arte, observa uma arte, para ver se ela tá passando, né, a mensagem visual, porque na verdade a ideia é essa, né? A ideia é que as artes elas complementem os textos ou muitas vezes, no caso da rede social mais imagética, se bastem. No Twitter, por exemplo, que é uma rede social de texto, né? Eu acho que até o próprio texto vai ter que ganhar um outro tratamento, porque o foco ali é o texto e não a imagem. Então, dentro desses princípios, né? Alguns recursos, digamos assim, né, que a gente sempre usa. Então, por exemplo, o fio, né, a linha, né, para guiar, para dividir a informação, para guiar o nosso olhar, para enquadrar, no caso dos nossos posts, a linha enquadra, né, os nossos posts. A gente usa uma linha mais tradicional, né? Um outro princípio também fundamental, que é o da escala, né? Às vezes, quando você tem uma composição onde você precisa hierarquizar a importância das imagens, você não vai colocar todas elas do mesmo tamanho. Você vai fazer uma variação, né? Sempre obedecendo a escala. De preferência, no caso de design digital, a gente usa uma expressão que é a divisão modular, né? Que é você, por exemplo, raciocinar da seguinte maneira. Deixa eu tentar botar aqui para vocês verem. Eu queria tirar esse troço daqui, gente. Não sei porque que eu não consigo. Deixa eu gravar. Aqui nessa lousa interativa, acho que vocês vão abrir. Acho que quando eu abrir aqui, compartilha automaticamente. Compartilhar. Não é
compartilhar, não. Não é isso. Vocês estão vendo aqui a tela essa tela dessa lousa interativa? Não. Não? Então, peraí. Agora você vê. Beleza. Agora vocês estão vendo, né? Sim. Então, só para explicar rapidamente o que seria essa divisão modular, né, do espaço. Então, vamos supor que a gente tem aqui um quadrado, um post, né, um post de Instagram quadrado. Então, você tem uma unidade primeira, que é o seu tamanho do seu artboard, do seu papel. Se você for pensar numa divisão modular, você vai ter uma forma de você dividir o espaço respeitando as proporções, certo? Então, 2 quadrados, o equivalente a um espaço de 2 quadrados, ou o equivalente a um espaço de de 2 retângulos, entendeu? Então, você trabalhar modularmente é você pensar numa unidade modular. A menor unidade modular aqui, nesse caso, é esse quadrado, e a maior é a área total. No caso dos nossos posts, a gente trabalha com uma divisão horizontal. Se vocês observarem de uma forma geral, a gente trabalha com a divisão em 3 partes iguais, verticalmente falando. Então, é como se fosse isso aqui, ó. A área total, 1/3 da área, digamos assim, 2/3 da área e o terço final. E, normalmente, os nossos posts de notícia, eles têm a informação centralizada nesse terço central aqui, tá? Então, é uma divisão modular em 3 partes iguais, como se fossem 3 retângulos. Eu estou fazendo aqui, sim, né, a mão livre, mas é só para vocês entenderem o que seria essa divisão modular. Ficou claro? Ficou claro? Tá, beleza. Então, voltando aqui. Então, a questão da escala, né? A questão das cores, que eu acabei de passar para vocês aí. Então, a ideia de brilho, contraste, combinação. Outro elemento que é super relacionado à identidade visual são as repetições. Então, a partir do momento que todo post nosso tem o lugar da logo definido, o fio definido, a tipografia definida, né? No caso das divisões do grid definido. Então, são repetições visuais que, quando você olha, você identifica, pô, isso aqui é da Rádio FRJ, né? Então, a ideia de repetição ela é muito importante, né? No sentido de marcar a identidade visual. O reconhecimento visual, né? Alguns recursos como negativo e positivo, simetria, transparência, que é um recurso que a gente usa muito nas nossas postagens. A nossa faixa central, né, ela está sempre sobre uma imagem, né, com alguma transparência para aparecer aquela imagem de fundo e, ao mesmo tempo, respeitar a legibilidade, a leiturabilidade, mais do que a legibilidade, né? Legibilidade é ser legível, leiturabilidade é ser lível, né? É você... um está mais ligado à definição, né? E o outro está mais ligado à nitidez, digamos assim. Textura, que é um recurso que a gente não usa tanto, porque a gente já trabalha com muita imagem, né? A ideia do balanço, do equilíbrio. Então, em que momentos, né? Não tem muito essa coisa de certo e errado, mas em que momento a ideia do equilíbrio é harmônico, né? É mais providencial, e em que momento um equilíbrio desarmônico também tem seu lugar, né? Nas nossas postagens a gente trabalha mais com o harmônico, tá? Mas, por exemplo, uma postagem de música, dia do rock, algumas coisas que podem pedir, né? Algo mais desarmônico, dar uma quebrada ali, né? A ideia da hierarquização, né? Da informação, então você deixar claro o que tem o peso principal, o que tem o peso secundário. E aí, num design de post, por exemplo, você vai ter, por exemplo, no design de efeméride, você tem um peso para data.
Se a gente está divulgando efeméride, o que a gente está, né? Está pensando na data. Então, a data tem um peso específico, o nome da pessoa homenageada tem outro peso, né? E aí você vai diminuindo gradativamente a relevância das informações que vão sendo colocadas ali, né? Se você coloca todas com o mesmo peso, né, a mensagem visual ela passa sem essa ideia do que a gente está exaltando e do que a gente está afunilando, né? Então, é como se fosse a pirâmide invertida da notícia mesmo, né? O principal, o secundário, enfim, e o final. A ideia de contraste, né? O frame, como eu já falei, que o uso do fio, a gente usa mais esse esquema em termos de frame. O grid, que é essa divisão do espaço, que pode ser modular, que pode ser, como é que se chama? Aleatória, né? Randômica, né? A ideia do direcionamento do olhar, que também está diretamente relacionado com o grid, com a hierarquia, que é justamente você procurar conduzir o olhar de quem está lendo aquela mensagem, primeiro para a primeira parte da mensagem, a segunda parte da mensagem, a terceira parte da mensagem, né? Então vamos supor, 16 de março, né? Augusto Boal, logo FRJ, tá? Aqui é sempre uma brincadeira, tipo, as regras existem para não necessariamente serem cumpridas, né? Um outro recurso muito ligado ao design, que é o recurso de movimento, né? Também está relacionado ao direcionamento do olhar. Profundidade, que é uma coisa que a gente não usa, nosso design é flat design, total, bidimensional. Tanto a própria logo, apesar da transparência, né? Ela não tem aquele volume, ela é bidimensional, que é um design, digamos assim, enfim, são questões de tendências, né? Mas a tendência na contemporaneidade é cada vez mais ser o chamado flat design, material design, que estão relacionados a essa cultura que a gente está cada vez mais forte, digamos assim, dos ícones, né? Da forma como a gente visualiza uma informação rapidamente e entende, é aqui que eu clico para pedir para eu falar, né? Quando você vê que os íconezinhos da própria plataforma, né? Eles são todos bidimensionais, né? E não tridimensionais, né? O tridimensional ele vai cansando um pouco mais. Então, como a gente vive nesse excesso, né? Muito grande de imagem, aí a gente começa a perceber que isso aqui imediatamente. Pô, onde é que eu compartilho? Aí você olha assim um quadradinho com uma seta para cima. Ah, deve ser aqui, vou aproximar. Ah, apresentar agora. Ah, então tá, então é aqui. Ah, eu quero falar. Onde será que eu peço para falar? Tem uma mãozinha. Levantar a mão e tal. Então é aquela coisa meio intuitiva, né? E que ao mesmo tempo, com o tempo, a gente vai se repetindo em vários lugares e a gente vai incorporando aquilo, já vai sendo assim default para a gente, né, na interpretação da mensagem. Então, isso é uma coisa que eu acho bem legal a gente fortalecer na rádio e, sobretudo, no site da rádio também. Por isso que agora a gente está refazendo algumas questões do site, mas a ideia dos ícones a gente está só reduzindo, né, ainda mais o design deles e mantendo, né, as mensagens, mantendo os conceitos. Aí, finalmente, a tipografia, né? E as composições, tá? A arte de composição, de você pensar em várias formas para você desenvolver um mesmo layout, né? Várias formas de layout para você apresentar uma informação. Então, opções de título em cima, opções de título e linha de apoio centralizadas, né? Ou opção de você chamar no final e jogar uma imagem para cima, opção de você sangrar pela base, de você centralizar, de você sangrar numa margem inteira, uma imagem, dividir os textos em coluna, uma coluna, duas colunas maiores, duas colunas menores. Tudo isso são recursos, né, de composição para você ir dinamizando também, né, sem perder a identidade. Beleza? Beleza. Então, vocês estavam vendo agora a tipografia ou coisa, não? Não. Que pena. Então, mas eu acho que vai ficar na gravação de tela. Vai ficar na gravação de tela. Tá? Querem que eu volte lá? Vou voltar então rapidinho. Só para vocês verem. Espera que eu fechei, peraí. Só um instante. Só
Só um instante. Quando que vocês pararam de ver? Transparência? Não me lembro. Repetição? Quando que... Foi depois dos retângulos, né? Quadrados. Ah, tá. Então tá, dessas escalas aqui. Ah, então tá. Então eu passei pela cor, né? Expliquei a cor, a repetição, que foi quando eu falei, por exemplo, a gente usar o fio, a logo no mesmo lugar, né? Repetir o grid, né? Repetir a tipografia. Tudo isso vai fortalecendo a nossa identidade, né? Recursos de positivo e negativo, figura fundo, recursos de simetria, de transparência, que foi quando eu mencionei que nossos posts de notícia, né, de uma forma geral, tem uma imagem de fundo sangrada, aí na faixa central ela tem uma transparência que permite ver um pouco do fundo, sem e ao mesmo tempo levantar um pouco o texto que está ali com a frase principal e a frase de apoio, sem impedir a legibilidade, né, e a leiturabilidade. A ideia de textura, que a gente pouco usa, né, na rádio, a ideia de balanço, né, que é o equilíbrio das composições, que podem ser harmônicos ou desarmônicos, né? A ideia de hierarquização da informação, então os pesos estarem ali perceptíveis, né, para quem está lendo aquela mensagem visual, o que é o principal, né, o que você vai, digamos assim, ler primeiro, ler em segundo, ler em terceiro. Como a gente já falou, a ideia dos contrastes, que não é apenas contraste de cor, né? Às vezes você pode ter um contraste assim de uma imagem super clássica e uma tipografia super moderna, né? Super arrojada. Então, contrastes são qualquer forma de contraste, né? Então, simétrico com assimétrico, harmônico com desarmônico, moderno com antigo, enfim, qualquer tipo de contraste, né? São recursos do design. A ideia do frame que a gente usa, né? A gente usa nas nossas postagens o fio. O grid, que foi essa coisa da divisão espacial, de como onde, né? Mesmo, porque uma coisa é assim, é a composição, que é onde você vai colocar o título, o subtítulo, a legenda e tudo mais. A outra coisa é o espaço no qual você vai trabalhar e como você vai dividir aquele espaço, né? No nosso caso do design de posts, eu mostrei para vocês que é um espaço quadrado que a gente dividiu em 3 partes iguais horizontalmente, procurando sempre dar o maior foco da informação que está centralizada naquele quadrado. E a questão da tipografia e alguns recursos de composição, tá? E aí você pode ter diferentes posicionamentos para título, você pode ter diferentes formas de colunar, uma coluna, 2, 3, 4 colunas mais estreitas ou mais largas, formas de posicionar a imagem, né? Pegando uma margem inteira, apenas no centro da composição, ou alinhando mais inferior à esquerda, e assim sucessivamente, tá? Agora sim, posso fechar, né? Tudo bem, companheiro? Tá. Bom, então agora eu vou finalmente para o Canva. São 13h43. Vamos bem. Tem como mandar essas imagens para a gente? Tem, na verdade eu estou gravando a tela. Então vocês vão ter esse vídeo, mas eu posso mandar esse infográfico do Canva para vocês também, claro. Sem problemas. Mais alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Posso seguir nesse ritmo? Show. Então agora finalmente, né, como é que é a dinâmica, né? Então, vocês já conhecem a dinâmica da gente entrar lá no Canva, no Trello, ver qual é o post, né, que está sendo pedido e tal. Então, normalmente, vamos supor, venho aqui. Agora eu vou compartilhar a tela inteira para poder ficar navegando sem vocês perderem nada. Quando eu compartilho a tela inteira, eu tenho que sair para evitar aquele efeito espelho, tá? Então, se qualquer coisa, falem no microfone aí para mim. Então, que eu fico vendo só o que eu estou mostrando e não fico vendo vocês, tá?
Então, aí a gente vem aqui, né, por exemplo, esse post aqui é para hoje, né, que é o do post de aniversário do Boal. Então, quando eu entro aqui, eu vejo lá qual é a demanda e tal, e vou ou no Canva ou no Photoshop fazer. Ultimamente eu tenho preferido ir no Canva, porque eu estou com essa ambição, né, de deixar para vocês todo esse material. Como o resultado do post de hoje é um vídeo MP4, ele não fica aparecendo aqui. Só quando você clica, ele aparece. Tá? A tela inteira. Se eu compartilhar como... Ouviu? Deu para ouvir sim, Lena. Né? Então aqui, por exemplo, é o nosso padrão de efeméride. A gente tem uma foto estourada, a gente tem um destaque para a data, né? A gente tem o nome, enfim, no caso, normalmente ou na data ou no nome do homenageado, a gente procura associar com a cor da logo que a gente usou naquele post. Então, como já estava esse preto meio amarelado, eu optei por o preto com amarelo, e aí tá dentro do nosso padrão. Esse template eu deixei salvo, né, deixei salvo no Canva para vocês. O que eu faço? Como ele não aparece aqui, e é muito ruim quando a gente entra aqui no Trello e não vê uma imagem, a gente fica... Eu acho, né, é muito mais difícil quando a gente olha assim, a gente tem que clicar e ver do que se trata, do que quando a gente vê uma imagem. Como eu já tinha botado ele para a coluna de revisão, eu coloquei uma foto, só para ter uma foto de capa para aquele post, para ficar mais fácil, por exemplo, da Gabi, quando ela entrar, ela olhar ali direto, né? Isso é uma prática que eu acho que funciona bem e às vezes a foto que eu usei eu coloco ali só para ilustrar, mas o post mesmo é um MP4. Tá? Então, vindo aqui para o Canva, né? O que a gente tem? Já tem muito tempo que eu criei essa pasta, que é a pasta Rádio FRJ, onde eu faço uma série de postagens, embora eu também use o Photoshop, também use o Illustrator e tal. Eu acabo usando muito aqui para essa parte de animação e passei a usar para deixar de herança para vocês, né? Porque é uma aplicação que leigos podem usar mais tranquilamente, né? Então, eu estou nomeando as postagens com referências mais que facilitem para vocês encontrar. Então, por exemplo, efeméride com música. Mas daqui a um tempo, vocês resolverem fazer uma outra efeméride com música, vocês vão clicar nesse template e vão ver como eu fiz. Né? Como que eu coloquei essa música aqui? Aí vou apresentar a plataforma em si, tá? Quando a gente entra no Canva, a gente tem essa tela de início, tá? Essa é a tela de... Deixa eu voltar. Essa é a tela de início quando você entra na plataforma. No meu caso, como eu criei a pasta Rádio FRJ, quando eu quero criar alguma coisa para a Rádio FRJ, eu já vou direto aqui na pasta Rádio FRJ. Mas eu posso não fazer isso, eu posso iniciar meu design criando aqui, apertando nesse botão, e depois salvando a minha arte nessa determinada pasta. Então, por exemplo, criar um design. Normalmente, conforme você vai usando, né, a plataforma já vai deixando no topo as coisas que você mais usa, né? E aí, o que acontece? Como o formato de post do Instagram é bem aceito no Facebook, né? Embora o Facebook ele tenha um formato oficial um pouco mais retangular, ele também aceita o quadrado, a gente sempre cria a partir de post para o Instagram e essa mesma arte depois é divulgada no Facebook. Então, como eu uso muito esse recurso, ele aparece logo de cara aqui para mim. Post para Instagram. Então, para quem nunca usou, você clica aqui uma vez e automaticamente já aparece a tela branca no formato de post para o Instagram, que é 1080 por 1080 pixels. Só que o que acontece? De uma forma geral, já tem tempo, agora isso já está, digamos assim, consolidado, né? Mas por muito tempo, até coisa assim de uns 2 anos atrás ou 3, né? Os posts das redes sociais vinham modificando seus tamanhos com uma certa regularidade. Às vezes mudava o ano
E aí vinham as notificações, verifique os novos formatos de story, verifique os novos formatos. Agora a coisa já está meio consolidada, né? A partir do 1920 por 1080, por conta do celular, né? Na verdade, o celular, ele trouxe essa obrigatoriedade, né? Da gente ter a ideia do formato vertical, né? E é um instrumento que está o tempo inteiro nesse nosso processo de comunicação, então meio que isso ficou. E o 1080 cabe aqui, que é o quadrado nesse sentido. Então, acabou que ficou. Tá? Então, não precisa decorar. E também não precisaria decorar porque o Canva já faz esse trabalho para vocês. Caso venha mudar e algum dia você resolva fazer o seu post no Instagram, você vai entrar aqui, você vai botar criar post no Instagram e seguramente a plataforma vai estar atualizada porque ela é do Facebook, né? Então ela vai abrir um quadrado, um retângulo, ou seja lá o que for, na dimensão correspondente daquela rede social, tá? Só para vocês terem uma ideia, vocês podem criar absolutamente qualquer coisa aqui. Então, criar um design. Se você botar aqui Twitter, ó, anúncio para Twitter, cabeçalho para Twitter, post para Twitter, vídeo. E já a dimensão em pixel do lado. E assim sucessivamente. Então, se você botar aqui LinkedIn, story para LinkedIn, banner para LinkedIn, que é aquele banner que vem em cima do seu currículo, que também é uma parada legal de você manter personalizado, tá? Enfim, então, assim sucessivamente, tá? Você tem uma série ou você pode ter tamanho personalizado também, tá? Que você mesmo bota a dimensão, se for uma arte específica que alguém fale para você. Uma coisa que poderia acontecer, né? No nosso caso, uma coisa que poderia acontecer no nosso caso é o pessoal do fórum falar assim, pô, dá para vocês fazerem um banner ali para a página do fórum? Sei lá, da rádio, aquela dimensão ali vai ser uma dimensão personalizada. Vai ter que perguntar para eles, qual é a dimensão que eu tenho que fazer? Aí vai dizer, e vai botar a dimensão lá. Tá? Tudo certo? Então, vou voltar. Então tá, então sabendo disso, né? Esse post aqui, voltando aqui para o post do Boal, eu fiz aqui nessa barra, né? Quando você já está com a arte aberta e tudo mais, você passa a ter acesso à navegação lateral, além dessa navegação superior que aparece de início, né? Nessa navegação lateral, você tem opções de template, que é o que está acionado aqui. Eu acho que é muito pouca a diferença para vocês enxergarem, mas aqui tem um cinza chumbo e aqui tem um preto. Ó, aqui eu cliquei em elementos, mudou. Template, né? Elementos. Então, o que acontece? Nós temos os nossos templates próprios, né? Ou seja, a gente não faz as postagens da rádio clicando num negócio desse e editando. A gente tem o nosso grid, os nossos elementos e tudo mais. Então, aqui é uma área que a gente raramente usa, né? Pode usar numa situação inusitada. Elementos, que aí é onde a gente vai, por exemplo, dividir enfim, aqui você pode pegar figuras, você pode pegar ícones, você pode botar uma animaçãozinha que você queira, né, num post, num story, e assim sucessivamente. E aí esses elementos, você repara, eu cliquei aqui em elementos e cliquei no campo de busca com o cursor. Quando você clica aqui com o cursor, você aparece aqui, ó, sugestões nessa parte aqui de baixo. E aí vem os tipos de elementos fundamentais, né? Linhas, formas, quadros, gráficos e grades. Vou mostrar isso para vocês depois, tá? Mas enfim, só para vocês verem a navegação. Aí o terceiro ícone é Uploads, né? E aí quando você vai em Uploads, começa a mostrar aqui tudo que você já fez upload, né? E aí dividido nessas categorias: imagens, vídeos e áudios. E aí eu peguei a música Caro Amigo, joguei para cá. Ela tem 4 minutos e 22, evidentemente que seria inviável. Eu peguei, então, quando você clica na música, ela automaticamente entra na arte.
tá? E aí, quando eu cliquei na arte, eu escolhi um tempo de 10 segundos de duração. Escolhi um tempo de 10 segundos de duração só para dar aquela animada. E além disso, né, aqui está aparecendo panorama. O que é panorama? São animações da arte em si, né? Então, só para você ter uma ideia, remover a animação, aí tá aqui, animar. Mas eu quero que ela dure 10 segundos, então eu vou botar animar e eu botei panorama. Panorama é o que vai dar o movimento. E aí tem algumas funções que são premium e outras não. E aí quando você dá o play, acontece. Feito isso, aí agora tá, você tá com o negócio no Canva e precisa colocar lá no Trello para alguém postar. Aí você vai nesse botão de compartilhar, tá? Isso também é uma outra coisa que vocês precisam ficar ligados, porque as plataformas mudam. Até outro dia que chamava baixar. Agora chama compartilhar e entrou uma série de novas funções, inclusive a de agendar, que é premium. Que eu e Gabi estávamos aí no suplício, né? Por conta do agendamento dos posts de Instagram, tentando resolver isso, tá? E eu tive uma ideia em relação a isso, vou falar já já, só não vou interromper o raciocínio aqui. Então, quando você vem em compartilhar, aí tem a opção baixar. Aí você clicou em baixar, né? Cliquem sem medo, nada explode, nada desconfigura, nada vai se perder, tá? Tudo tranquilo, backup automático, o negócio tá na nuvem. Existe Ctrl Z, tá? Vai na fé. Como ele sabe que você tem uma animação e uma música, ele automaticamente sugeriu aqui o formato MP4. Mas aqui, né, como a gente sabe quando tem uma setinha para baixo, porque existem outras opções ali, né? E aí a outra opção que a gente sempre usa é essa aqui, PNG. Você pode ver que vem escrito imagem de alta qualidade. JPEG vem imagem com tamanho de arquivo pequeno. Não é essa que a gente usa nas redes sociais da rádio, é o PNG. O PNG é um formato de imagem que veio depois do JPEG e que ele é o formato ideal para a web. Ele não perde resolução, sabe? Visual. Você não sente aquele borrado. Às vezes você olha uma imagem, poxa, estava tão bom, joguei para a internet, ficou uma coisa meio, dá uma ideia de um tremido, assim, sabe? Isso normalmente é coisa de JPEG. O PNG ele evita isso, tá? Então é o formato que a gente usa nas redes sociais da rádio, é PNG. Então, o que vai acontecer se você salvar isso aqui em PNG? Ele vai ser uma imagem estática. Vai ser simplesmente isso aqui, sem as informações de audiovisuais. Quer dizer, de áudio, né? Visual vai ser. Mas sem a animação e sem a música. Tá claro? Posso continuar? Pode sim. Tá. Bom, então, a gente tem aqui, que é esse template efeméride com música. Esse aqui foi um outro que a gente fez do nosso cavaquinho. E aí, finalmente, vou falar do principal, tá? Que é esse aqui, por enquanto, porque eu acho que esse é um que vocês automaticamente vão começar a produzir, vão começar a fazer e customizar, e vai ser algo muito simples, né, de se perpetuar na rádio, que é o template do Informação e Conhecimento, né? O que acontece? Esse foi o primeiro modelo de postagem que nós criamos, né? E aí tudo isso também sempre vai ter a ver com a... Deixa eu voltar aqui e parar a tela inteira para eu mudar para guia, que aí eu consigo ver vocês e apresentar. O que acontece, né? A rádio começou a produzir mesmo para a rede social na pandemia, né? Antes da pandemia, a gente estava, né? Eu entrei, foi em outubro de 2019, né? Aí teve novembro, dezembro, férias. Quando a gente voltou, praticamente já veio a pandemia, né? Me lembro que foi o primeiro dia de aula que eu e o Marcelo íamos dar. Foi o primeiro e o único depois de 2 anos, né? Depois de 2 anos. Então, quando isso aconteceu, a gente fez esse primeiro template que eu usei esse fio, eu não imaginava que depois ele ia ser fundamental
para marcar a identidade visual e entrar em todos os outros lugares que eu mostrei para vocês hoje, né? E era um template para notícia. Então, também por isso, a gente raciocinou, conforme eu comentei para vocês, com essa ideia do grid dividido em 3 partes iguais e a parte central ser esse espaço da notícia, da manchete, né? E, paralelamente a isso, a gente estava usando com muita regularidade a logo vertical da rádio, né? No início, eu fiz de tudo para essa ser a oficial, porque eu achei ela mais coesa, mas, enfim, né? Não foi, né? A horizontal foi a preferida, digamos assim, eleita. Então, a gente criou uma assinatura que, na verdade, não era informação e conhecimento, era crise coronavírus, uma coisa assim. E a gente Especial coronavírus. Especial coronavírus, exatamente. E aí, por muito tempo, ficou aquele especial coronavírus, porque era a única notícia que a gente divulgava. E depois a gente foi percebendo, não, mas o nosso programa de notícias, ele se chama Informação e Conhecimento. E o coronavírus foi se transformando numa editoria, digamos assim. Então, a gente acabou herdando esse especial coronavírus, né? Mudou a editoria para Informação e Conhecimento, mas manteve o padrão que já estava funcionando bem para a rede social, que é sempre uma imagem de fundo sangrada, né? A gente chama de sangrada essa imagem que não deixa margem, né? E que sempre tem a ver com o conteúdo daquela notícia. E aqui, por exemplo, era sobre escolas municipais. Então, eu realmente peguei uma imagem de escola municipal, mas eu desfoquei, porque a gente não pode ficar usando a imagem das pessoas nas redes sociais e tudo mais. Então, eu desfoquei, peguei essa imagem que as crianças estavam de costas para não dar problema e tal. E, dentro da divisão do grid, trabalhei com a manchete que estava lá no card do Trello, copiei, colei para cá e assim vai. Então, esse é o template da informação e conhecimento, que é o único em que a logo continua aparecendo assim. Tá? Como é que atualiza um novo formato? Esse aqui, por exemplo... Leana, Oi. a Gabi anotou ali que ela não entendeu o que é imagem sangrada. Ah, tá. Desculpa, Gabi, como eu estou aqui, eu não vi. Imagem sangrada é uma imagem que não deixa margem na arte. Você vê que ela estoura, como se ela estourasse para fora da página. Então, não é, por exemplo, se essa imagem tivesse assim, ó, eu não consigo mais pegar ela porque ela tá. Deixa eu duplicar aqui. Peraí. Vou pegar uma imagem qualquer aqui. Fotos. Se eu deixasse essa imagem aqui assim, sem estar ocupando todo o fundo, ela não estaria sangrada. Se eu venho com ela e amplio ela até ela estourar o papel, ela é sangrada. Certo? Beleza? Então, esse é o nosso padrão. E acabou que virou nosso padrão para tudo. A gente sempre usa imagens sangradas nas artes da rádio. A gente não tem imagem com margem. A gente tem o sangramento e a gente tem a borda dando esse limitezinho, né? Mas é um limite estético, né? Na prática, a gente não interrompe a imagem aqui. A gente continua ela para fora dessa borda. Então, se eu for fazer um novo post, né, de uma notícia, aí eu vou duplicar, né, aqui tem uma série de... Aliás, isso aqui, Gabi, eu queria comentar contigo que é importante a gente ter logo, né, um outro giro, porque senão vai ficar flutuante esse nosso padrão aí. Então, e assim vai, de vez em quando a gente usa esse esquema do entrevistado, né? Eu percebi, inclusive, gente, eu estava dando uma olhada nos nossos dados de... Isso aqui não foi eu que fiz, não. Achei que ficou muito ruim a legibilidade disso aqui. Tá vendo? Porque pegou essas imagens de fundo e tal. Esse aqui, para ser essa imagem, teria que ter
baixado no Photoshop, trabalhado melhor a questão da escuridão dessa foto aqui por fundo, para você não ter essa quantidade de linhas, né, de texto, né? Isso aqui ficou super confuso, tá vendo? Não ficou muito legal essa arte. Esse aqui também, ó, o informação e conhecimento ficou com pouca legibilidade. Então, quer dizer, a gente também erra, lógico, né? Acontece, tá? Mas esse aqui eu esqueci de botar o fio. Acontece. Eu esqueci de botar o fio. Esse aqui eu vou apagar, porque sempre que eu olho esse negócio parece que é o Marcelo que tava. Não parece Marcelo? Parece Marcelo essa pessoa. Esse aqui a gente não tá usando. Aqui tem só uma imagem que não foi coisa. Tudo bem. Então, a gente pode fazer o teste de vocês fazerem um novo layout a partir dessa customização, mas antes eu vou mostrar como faz. Então, o que acontece? A primeira coisa que eu faço quando eu vou iniciar um novo layout a partir de um template desses é duplicar o que já está lá. Fala, Gabi. Ah, tem que abrir a fila. Deixa eu ver. Mensagem. Ah, posso voltar sim, vou voltar. Vou voltar lá. Gabi pediu para eu voltar nessa imagem aqui com a biblioteca no fundo. Fala, Gabi. Tá. Aqui tá com pouca legibilidade na logo da rádio. Entendeu? Mas assim, não é grave. Não é grave. Tá com pouca legibilidade na logo da rádio e assim, é tal história, gente, rede social é uma coisa papum, né? Então aqui você tem como desagrupar, né, É porque acho que antes de eu mostrar isso, é melhor eu mostrar como é que faz um template, entendeu? Senão vai ficar um pouco confuso para as pessoas. Aí depois a gente faz essa coisa de estudo de caso para melhorar, tá bom? Mais fácil. Então, o que eu faço? Eu venho, duplico um padrão que já está lá. Aí, a primeira coisa que eu faço é clicar sobre esse padrão e o que ele vai dizer? É que a informação que está mais por cima de todas é essa bordinha. E essa bordinha é um inferno, porque você fica tentando clicar em outras coisas e não consegue. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu chego aqui é deletar essa borda para eu poder trabalhar nesse layout, tá? Até porque ela está aqui na nossa pasta de rádio FRJ e a gente pode jogar ela para cá a hora que a gente quiser, ou a gente pode, no final de tudo, copiar de um outro layout que está ali e colar, que cola na mesma posição. Então, eu estou aqui e aí não é essa mais a imagem que eu vou usar, eu vou apagar. A minha editoria está aqui, mas está em branco sobre branco, não está aparecendo. E aí eu vou pegar uma foto de uma matéria que tem a ver com o que eu vou noticiar. Então, vamos supor que seja essa foto aqui, ó. Essas 3 mulheres maravilhosas. Aí a gente vai sangrar a foto. O que isso significa? Ampliar até ela ir para fora da margem do papel. A gente vai, a partir do momento em que a gente sangra, observar qual é a melhor condição de enquadramento. Então, de cara, o que vocês percebem aqui? Se eu deixasse essa foto exatamente assim, o que vocês percebem de erro? Podem falar. A legibilidade. Não, é porque eu ainda não terminei a arte. Eu tô falando só da foto. Ainda não botei a foto, Da botei a foto. caixa. Não, o que acontece? A gente está cortando Falta nos pés, por exemplo. Ficou só os pés de fora. E aqui esse cotovelo cortado. E o cotovelo da que está mais à esquerda. Exatamente. Então, né, falta você trabalhar o enquadramento, né? Aí, quando você clica 2 vezes na imagem, tá vendo? Você consegue ver ela para fora. Aí você pode, com a seta do seu teclado, apertando Shift, peraí.
com ela selecionada aqui. O meu não está funcionando agora. Mas com a seta pode, ó. Aí aqui não, aqui eu consigo botar um pouquinho o cotovelo de cada uma. Aqui o pé já é cortado na própria foto, tá vendo? Eu acho que o pé já tá... O pé já é cortado, tá vendo? O pé já é cortado na própria foto. Vocês vão posicionar da melhor forma possível, né? Obedecendo a estética da foto sangrada e tal. Depois vocês vão vir aqui em posição, enviar para trás. Pronto, ela tá lá atrás de tudo. Ah, tá bom, ela entrou lá atrás, mas o informação e conhecimento está impossível de ler. É um elemento solto na sua página. Então, o que você vai fazer? Você vai mudar a cor do texto. Então, com ele selecionado, tem aqui cor do texto, né? E aí você vai navegar, por exemplo, a gente usa muito cinza, preto e branco para essa área das postagens. Então, botei aqui um cinza, já deu para ler. Aí eu posso vir aqui na barrinha de divisão, escolher o mesmo cinza ou um cinza um pouco mais claro, ou até mesmo mais escuro para ter essa divisão. E posso, às vezes, selecionando aqui esse retângulo onde a logo está posicionada, mexer nessa transparência, ó. Aqui você mexe na transparência, está em 37%. Só para vocês terem uma ideia, se você aumenta, o cabelo da pessoa atrás vai ficando mais escondido e a logo mais visível. Se você diminui, o contrário. Então, nessa faixa, assim, né, se você está em 37 e vai até 47, está dentro do limite do aceitável. E a outra coisa que você vai fazer, evidentemente, mudar o título para o título que você tem, tá? Então, oficina de design de posts da rádio UFRJ. E tem um tipo de postagem também que usa subtítulo, frase de apoio. Tem até que ver se eu acho que eu tô sem nenhuma aqui, que eu vou deixar uma para vocês usarem. Ah, aqui. Essa aqui tem, tá vendo? Nesse caso, se vocês tivessem uma frase de apoio lá, vocês teriam que vir até aqui, dar um Ctrl C. Eu vou apagar aqui, aí dá um Ctrl V, aí entra exatamente na mesma altura, tá? Então não tem problema. E a outra coisa que vocês vão fazer automaticamente é, se dar uma olhada, eu sempre faço isso, eu dou uma olhada nas últimas postagens do Instagram da rádio, no feed dela, para eu poder ver como é que está essa questão da coloração dessa faixa, né? Então, vamos supor que tem usado, às vezes acontece de entrarem duas postagens seguidas com a faixa da mesma cor, né? Porque duplicou e manteve. E é legal dar uma variada, além de combinar com a cor de fundo. Aí, quando você clica no objeto, automaticamente a cor dele aparece aqui. Aí você tem uma gama de cores sugeridas e você tem essa opção adicionar nova cor. Quando você clica nessa opção, aparece o quadro de cores. Olha aqui, lembra quando eu falei para vocês das cores web, que vem com a hashtag? Lá, quando eu mostrei o manual, também tem esse conta-gota. Com esse conta-gota, você pode pegar um detalhe de cor da foto. Olha, esse rosa aqui que está bem, né, bem característico dessa publicação, que vai ficar, né, vai dar um tom sobre tom legal. E aí aqui você vai escolher a legibilidade, se com a letra preta funciona melhor ou se com a letra branca funciona melhor. Além disso, você pode, clicando nesse mesmo objeto onde a gente mudou de cor, dentro do limite do bom senso, também aumentar ou diminuir um pouco a opacidade para atingir uma melhor legibilidade como resultado. Sempre deixando um pouco de transparência, né? Não anulando completamente a transparência, mas você tem essa liberdade de mexer um pouco para encontrar o melhor resultado. No final de tudo, né, falta botar a moldura. E aí você tem duas formas de botar a moldura. A mais fácil é você vir no design que tiver logo abaixo, selecionar a moldura, que é o último elemento, Ctrl C, volta com a arte aparecendo na sua parte principal, Ctrl V, tá pronto o template. Beleza? Ah, depois que fez, achou que ficou ruim aquele cinza aqui? Ah, então peraí. Ctrl X, vou mudar isso aqui para outra cor, botar um pouquinho mais claro, tá ok, Ctrl V, e vamos que vamos. Aí, qual é o próximo passo? Compartilhar. Essa é uma imagem que não tem
animação, né? Então você vai direto baixar, automaticamente a plataforma já te disse, PNG, né? Botou até aqui a escala de 1 a 1080 por 1080, que é o tamanho, né? Oficial. E aí você vai botar baixar, aí tá, olha aqui, todas as páginas, atenção nisso. Selecionar a página que você quer baixar, tá? Aí você vai selecionar só a página 1, tá? Outra coisa que você pode fazer também, né, para ter, né, historicamente mais organizado, seria você aqui, onde está template, informação e conhecimento, que estiver duplicando e vai repetindo o mesmo nome, seria você colocar assim, notícia obesidade, sei lá. Enfim, é só porque é a notícia que está ali, tá, gente? Né? E aí fica às vezes mais fácil de você, na hora de baixar aqui, aí a página vai aparecer com o nome, entendeu? Aí você escolhe só a que você quer baixar, pronto. Aí você baixa. Você clica em pronto, baixar. Aí vai baixar uma única imagem. Tem que tomar cuidado, porque senão vai ficar baixando 20 imagens de cada vez. E vocês vão ficar recebendo pacote zipado com um monte de besteira que não interessa mais para vocês, né? Aí vocês vão lá na área do computador de vocês, que tem a imagem e tal, vão ver onde ela foi salva e vão jogar aqui pro... eu estou compartilhando a rede, não, estou compartilhando a guia, né? Então vocês não viram. E vão subir com essa imagem para o respectivo card lá no Trello. E aí pronto, aí a pessoa vai baixar e postar. Beleza? Deixa eu voltar para cá. Beleza? Tá. A gente pode... São 4h15 agora. A gente pode continuar até, de repente, 4h45. E aí, nesse meio tempo, né, eu posso compartilhar esse link com vocês. Vocês entram lá e duplicam uma postagem e experimentam fazer. O que vocês acham? Ou vocês querem continuar só falando? O que vocês preferem? Fala, Gabi, deixa eu ver aqui. Você tá com a mão levantada ainda? Você quer falar alguma coisa, Gabi? Porque já deu 1h17, assim, né? Dessa nossa parte. Aí eu não sei se vocês querem parar um pouco, experimentar. Continua falando? Depois fica um pouco longo. Bom, então tá. Mas eu acho que o ideal seria vocês testarem fazer. Ah, a Márcia já conhece. E você, tem ideia? Você já conhecia? Eu conheci um pouco, sim. Não sou de estar usando constantemente, né? Mas eu já fiz alguns posts, coisa e tal, já mexi Tá. até para minha própria Então não rede tem social. mistério para vocês de duplicar o template, encontrar. Não. Tá tudo ok. Carla também, beleza? Sim, tá tranquilo por enquanto. Então tá, beleza. Isso, você tem dúvida mais em relação a cor e tudo mais. Então tá, então eu vou voltar lá naquele, né, que você tinha perguntado pra gente comentar. Nesse aqui, esse aqui tem um outro recurso interessante, que é o recurso do quadro, né? Então, esse aqui, como é que eu fiz? Né? Você duplica, apaga a borda, e aí eu queria botar a foto desse professor. Como que eu fiz isso? Eu fui em Upload, procurei a foto do cara lá no Google Images ou no Lattes, enfim. Fiz o upload da foto dele para cá. Aí eu vim aqui em Elementos, né? E aí lembra quando você clica aqui que aparecem essas opções de linha, você vai em Quadros. O que são quadros? Repara que aqui são imagens, né? São formas com uma representação de imagem, né? Dentro. Normalmente quando a gente vê essas paisagens, né? Elas estão representando uma imagem. Eu escolhi o quadro redondo, que é o que a gente usa, né?
Aí eu voltei aqui em Upload, com esse quadro selecionado, eu cliquei na foto do cara e joguei aqui dentro. Ó. Peraí. Ops, beleza, joguei aqui dentro. Então, eu já fiquei com a imagem dele aqui. Apertando a tecla Ctrl, você diminui ou aumenta na proporção. E aí, depois de eu fazer isso, eu escolhi colocar um fio em volta. Então, aqui, como é que foi que eu coloquei esse fio? Deixa eu me lembrar. Se foi em elemento, se foi... Não, peraí. Ih, gente, espera que eu apertei alguma coisa aqui. Ah, eu subi com a imagem de fundo sem querer. Aqui eu só posicionei, tá vendo? Eu desenhei um novo círculo embaixo, porque o Canva não tem esse recurso de você escolher uma linha em volta de uma imagem. Então, eu desenhei um círculo embaixo, e aí depois eu cliquei nele, cliquei no círculo, aí vem na opção posição, né? No meio, ao centro, aí já fica aqui com tipo a borda, e aí depois só posicionei, aí você pode agrupar para não mexer mais, e aí só posicionei ele aqui no canto da entrevista. Aí escrevi aqui, conversamos com fulano de tal, depois fui aqui na imagem anterior, copiei a borda, colei em cima, estava pronto a postagem. Essa mesma borda, né, todas as imagens da rádio, elas são encontradas no diretório Rádio FRJ. Então, quando você clica no diretório Rádio FRJ, que é um diretório que eu vou deixar compartilhado com vocês, mas é fundamental que a rádio compre a versão profissional do Canva, né, para vocês poderem ter acesso a todos esses recursos, aparece aqui em cima tudo, design, ou seja, somente as artes, e imagens. Então, quer dizer, todas as imagens que já foram feitas upload na vida. Aqui, vocês estão vendo, é o fio para story, no formato de story. E aqui você tem o fio no formato quadrado, tá? Então, só dando um exemplo, vamos supor que você não tivesse de onde copiar, você clicaria aqui, aí ele entra aqui no meio da imagem, aí com a tecla Ctrl pressionada, você amplia ele até mais ou menos a borda, assim, ser a borda, e pronto, ele está lá colocado. Então, a imagem está aqui, pronta para ser acessada. Assim como as logos, né? Aí a gente tem aqui as logos com as assinaturas em branco, tem apenas as ondas, para quando quiser usar numa arte, assim, estourar uma onda, tem as logos nas cores oficiais, né? Tem as logos nas cores com assinatura preta também, né? Enfim, então tem aqui diversas opções de imagem, tá? Podem ser usadas. Tem o... Ô, Lena, Oi. deixa eu perguntar uma coisa. Como é que você colocou a foto do cidadão ali dentro do círculo? Só jogou ela dentro? Usando o recurso quadro dentro daquele elementos. Entendeu? Então, de novo. Esse recurso a gente usa quando a gente tem entrevistas, né? Então, Sim. Né? Aí aqui, ó. Vou tirar, ó, tá vendo? Esse recurso. Eu peguei aqui, ó, elementos, quadros, tá vendo? Sim. E até aí eu peguei, eu só não entendi como é que aí a foto foi parar. Eu fui lá em Uploads e cliquei na foto dele. Aí eu pego a foto dele e arrasto para perto do negócio do quadro. Aí já encaixa. Que automaticamente ele encaixa. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Obrigada. Isso. E aí aqui você bota a posição ao centro e no meio para poder fazer a linha em volta. Vem aqui. Pronto. Então, assim, tudo ok até aqui, né? Tá bem simples o informação e conhecimento. Então, a informação e conhecimento, ele tá todo... tem vários modelos aqui dentro da rádio que podem ser atualizados. Efemérides, a gente também já viu alguns, né? Nesse caso aqui é um efeméride estático, sem música, né? Mas são modelos para vocês mexerem. E o mais complexo de todos, né? Que eu acho que não...
Aí tem esse modelo música, que também a gente está querendo começar a fazer com o áudio, né? Então, aqui nesse caso, eu tinha essa imagem do cara e só. Aí eu escolhi um fundo que eu achava que compunha bem com a imagem dele, né? Aí escolhi um quadro que eu achava que compunha bem com o fundo, e aí acabei indo... Formas não, perdão. Quadro. E aí acabei escolhendo esse assim mais ondulado, né? Porque ia com um pouco esse fundo de bolinhas e tal. Aí tem o nome da música, que é o que ganha maior destaque, o nome do artista, a posição da logo, né? A etiqueta música, como a gente tem etiqueta programa, a gente também tem etiqueta música, e o fio. Aqui é a mesma coisa, etiqueta música, o nome, né? Porque essa imagem, ela pedia, né? Não dava para eu colocar. Eu tinha uma artista que vocês podem imaginar, tem pouquíssima opção de imagem na internet. Essa era a melhor foto em termos de definição. E se eu fizesse um esquema de colocar o nome da música e o nome dele no meio da cara dele, ia ficar horrível. Então, como eu tinha essa área branca, é a tal história. Existem as regras, mas às vezes você precisa sair um pouco delas por uma questão de legibilidade, bom senso, leiturabilidade. Então, eu verticalizei essa informação. Lena, Notícia, música, né? Desculpa, porque você está falando de qual imagem? Que para mim a tela está aparecendo designs e várias imagens. Ah, tá, então desculpa. Eu não entrei. Peraí. Eu estava falando dessas imagens aqui. Falei primeiro dessa, né? Que é o post Carnaval Infinito. O que a gente tem aqui? A gente tem essa editoria música, ó, tá até centralizada. Vou até ajustar aqui assim. A gente tem essa editoria música, que é assim como a gente tem aquela etiqueta, né? Etiqueta programas, a gente tem a etiqueta música. Aí a gente está destacando uma música da nossa programação com um destaque maior, né? Na nossa hierarquia para o nome da música, um destaque menor para o nome do artista, né? E eu fiz uma composição aqui, a única coisa que eu tinha era essa imagem dele. E aí eu usei esse esquema do fundo, peguei uma imagem de fundo aqui. Você vem aqui no Canva, tem várias opções de fundo, e você pode botar psicodélico, pode botar algumas palavras-chave, assim. Nem me lembro qual foi que eu botei para encontrar esse. Carnaval, talvez, não me lembro. Acho que foi. Eu fui mexendo até atingir essa coloração. E aí coloquei ele dentro de um quadro, né? Que é aqui em elementos quadro, né? Que é esse quadro mais ondulado. Achei que combinou bem, compôs. E a logo da rádio, junto da mesma cor da etiqueta música. E aqui é a mesma coisa, né? Aqui, era o que eu estava comentando. O que aconteceu? Esse artista é um artista que tem pouquíssima imagem na internet. Então, para eu encontrar uma imagem com uma definição razoável, eu só consegui essa. E aí, se eu fosse colocar o nome dele e o nome da música aqui no meio da cara dele, ia ficar horrível, não tem a menor condição. Então, eu acabei optando por ser um post musical e verticalizar a informação. Por quê? Por ser música, uma coisa mais solta, uma coisa mais, né? Diferente de uma notícia. Numa notícia, você não vai botar o texto na vertical. Mas, para o que era... achei que tudo bem, a etiqueta tá aqui, a logo tá aqui, o fio tá aqui, a tipografia tá respeitada, e assim vai, tá? A gente agora quer, nessas postagens musicais, fazer esse esquema da inserção do áudio com pequenos trechos da música, né? Como eu fiz nesse caso do Boal. Bom, e aí um esquema que é... bom, aí todo mês, né, o template do cronograma fica lá no Canva, no Trello, perdão. É esse template aqui. Então, é só vir aqui e colocar outra data, escolher uma outra coloração para o fundo e pronto.
e salvar. Esse aqui eu nem fico acumulando para não ficar juntando coisas à toa. Aí depois compartilha, baixa e joga lá para ser a capa do nosso card. E o mais complexo, que eu tenho que fazer um vídeo à parte. Aliás, eu até fiz um vídeo à parte antes da gente pensar em fazer essa oficina, mas que eu acho que não vem o caso agora, que são os nossos posts musicais, que é esse padrão aqui, né? Das 10 mais tocadas. Está baixando ainda, vai entrar. E aí? Eu tô com tanta coisa aberta que ele já está começando a não visualizar. Vai entrar. Vai entrar, tá entrando. Pensando. Deixa eu ver aqui. Bom, vai entrar. Que é esse aqui, né? E aí, finalmente... Quando entrar, a gente olha. E aí, finalmente, o que a Márcia estava querendo conversar bastante com a gente, né? E colocar as angústias dela, embora realmente todos os stories que eu olho eu acho que estão funcionando bem, que é essa questão do padrão de stories, né? Que foi o que eu falei, de repente, fazendo a oficina e percebendo, né, como manusear melhor essa questão do template, você não precisa mais se prender naquele padrão fixo dele para jogar no Instagram e tudo mais. Pode fazer aqui mesmo o que você pretende fazer e só jogar para lá quando estiver pronto, né? Que aí, como você tinha comentado que o que mais incomoda é essa borda, você pode apagar a borda, fazer aqui o que você quiser fazer, no final jogar a borda de volta, né? E aí compartilhar, baixar e trabalhar a partir daqui. E a gente fez esses selos, né? Memória Rádio FRJ Pergunta. Esse aqui é o em branco, né? Que era para... eu queria falar sobre isso quando Então tá. abrir. Não, então, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida em relação ao que foi dito hoje? Tá claro? Então tá. Então é isso. Eu quero mostrar para vocês depois esse post musical, mas... Ah, ele entrou aqui. Deixa eu mostrar então só isso. Mas eu não vou ensinar a editar ele não, porque é muito complexo. Tem que ser um outro dia. Né? Esse aqui é o nosso post musical que a gente coloca toda semana, todo mês no ar, né? Então, o que acontece? Vocês estão vendo aqui mix de destaques? Esse mix de destaques, ele é editado por um editor de áudio da rádio que me manda certinho um áudio com 1 minuto de duração para que eu possa fazer essa animação em que entra, né? Aqui está o template dele, em que entra a capa dos discos, o nome das músicas, o nome dos artistas e o fio, e assim sucessivamente, para todo mundo. Sempre, né, procurando respeitar essa questão da transparência, da legibilidade, da família tipográfica. Eu pego todas essas capas no Google Images, às vezes no Spotify, né? E assim vai. E a tela de encerramento. Que aí, quando você executa, o resultado é esse. Rádio FRJ. Vocês estão ouvindo? Um carnaval infinito. Tive sorte, viajando o mundo inteiro, reparando com o espelho que ele tem pra me dizer. O que acontece? Nesse aqui, o tipo de animação para a página de entrada é panorama. O que ela entra assim do lado, né? Rádio FRJ. Lado a lado. E depois você começa a ter essa animação dos títulos das músicas. Essa animação se chama bloco. Então vocês estão vendo aqui, panorama 5 segundos. É a animação e o tempo de duração dessa tela. Quando você vem para a segunda tela, muda bloco 5 segundos. E assim sucessivamente. Bloco 5 segundos. O que acontece? Reparem que aqui, ó, virou um bloco 4 segundos. Então, o que acontece? Às vezes, para fazer casar dentro desse 1 minuto e o áudio coincidir com a imagem, às vezes é preciso mexer um pouquinho no tempo de um determinado slide. Mas é fundamental que no final ele esteja com 1 minuto certinho para que, quando chegar no
no finalzinho da animação. Rádio FRJ. Rádio UFRJ. Seu som fora da caixinha. Não corte a palavra caixinha, que às vezes acontece, tá? Então, basicamente, é isso. O que dá mais trabalho aqui nesse template é a busca das imagens, que muitas vezes tem que procurar até caber bem, porque foto de artista às vezes fica com essa tarja na cara da pessoa. Então, realmente, esse aqui dá um certo trabalho. A curadoria da imagem e depois fazer casar o som com o slide, né? Mas, tirando isso, estamos treinados. Pronto. Márcia. E sim, aí para mudar, para transformar em Reels Stories, eu pego depois de pronto, eu faço redimensionar. Exatamente. Vou mostrar então. E assim. Depois dele totalmente pronto, eu vou aqui redimensionar. Aí tem a opção Story para Instagram. Aí você seleciona. Aí tem apenas redimensionar ou copiar e redimensionar. Copiar e redimensionar para a gente não perder, né? Não vou fazer isso aqui porque eu já tenho ele pronto. Então, ele vai copiar e redimensionar. E aí... Cadê? Vídeo. Vou pegar esse outro aqui. Né? Esse aqui é o de outubro. Aí, o que às vezes acontece é do corte da imagem não ficar bom. Aí você vai ter que mexer manualmente, né? Você vem aqui, escolhe uma melhor posição, né? E tem que ter coisa do bom senso, assim. Mas ele entrega quase tudo pronto mesmo, né? É isso. E aí já vai salvar em MP4 e aí depois faz o upload no Trello. E é isso. Pronto, Márcia? Alô, estão me ouvindo? Alô? Meu fone está com problema de mau contato. Então, achei interessante, assim, eu trabalho com imagem há muito tempo, alguns cursos e algumas coisas, eu trabalho muito tempo com imagem e tal, com rede, com site, enfim, com várias questões, né, as mídias mudou e ampliou isso bastante, né, então tem muito recurso, muita coisa aí boa. O Canva, eu tinha o Photoshop antigamente, mas não tem mais, enfim, uso o Canva, mas limitado por ser versão gratuita, né? Não tem como salvar, por exemplo, fundo transparente, não tem como, enfim. Essa questão que você mostrou agora, de redimensionar, de aproveitar a arte para poder fazer o recurso também, que na versão gratuita não tem, isso é uma mão na roda, né? Então, assim, entendendo que também tem essas limitações da própria, né, de usar o 0800, né? A questão dos stories, né, vendo tudo isso que você falou e tal, né, a questão da composição, a questão de tudo isso, por ser um tamanho menor, eu até mandei no grupo da Redes, eu mandei um exemplo, e como eu tinha falado na reunião, né, eu estou usando os templates mais para memória e para aniversários, né? Porque o Divulga, eu botei um exemplo aí de um evento que vai ter lá do pessoal da Lupa, e aí mostrando isso, que já tem muita informação, né? E aí o template está ótimo, só acho que proporcionalmente, né, a questão da composição,
ele poderia ser menor, ou ele, com a ideia, o Washington não está aqui, mas o Washington deu aquela ideia de colocar uma faixa em cima, enfim, alguma coisa que não ficasse com tanta informação. Era Ok. nesse sentido, né? E assim, porque por ser uma questão mais rápida e mais imediata, eu não teria como levar para o Canva, fazer no Canva e voltar para... Às vezes é no dia seguinte, às vezes é no mesmo dia. Mas né? o template já tá no Canva. Sabendo mexer no Canva, tem, mas eu posso de qualquer forma diminuir. Porque a Sim, ideia, uma coisa não interfere na outra. o que eu tinha pensado, que aí o Washington falou naquela ocasião, dessa conversa, era de fazer a questão do vazado, né? Mas aí perderia a função de clicar e poder ir, enfim. Aí ele Do deu essa vazado? ideia de ter... Como assim vazado? Porque a ideia era fazer, a minha ideia era como se fosse uma moldura mesmo, como se Mas fosse ele tem como ser mas, vazado, porque como eu sou premium, eu baixo sim, essa arte sem fundo, e aí onde é branco vem sem nada. Entendeu? sim, porque o Isso é que eu possível. reparei, a Bia e tal, a gente vendo, né, que colocando 3 quadros assim desse, eu tentava sempre intercalar, mas Entendi. ficava um pouco repetitivo, ficava um pouco assim, branco, 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 né, o fundo, e isso Entendi. criava assim muita Sim. informação. É. Né? Então, essa foi a sugestão lá de trás, e é o que eu continuo usando, porque assim, na questão dos aniversários, na questão da memória, não vai ter tanta informação, é uma foto, né? É o título, a data e tal, põe o fundo musical, a música da pessoa e tal. Mas assim, na divulgação, porque a gente tinha pensado naquilo, né? Hashtag, rádio divulga, enfim, fazer alguma coisa nesse sentido. É a divulgação e tem mais um, peraí. Ah, não, nas enquetes eu uso ele também. Eu uso o Rádio FRJ Pergunta, né? Então acho que não tem problema. A questão mesmo é com a questão do divulga, que é o que, né? Mas só que eu sempre vou intercalando. Eu coloco, por exemplo, uma postagem nossa, aí eu coloco no meio, né? Para não botar, enfim, não tudo de fora nem tudo de dentro, né? De dar uma intercalada e tal. Estou sempre observando isso, né? Entendi. Mas é só isso, a questão é essa, assim, a minha dúvida aqui era exatamente assim, onde estão os templates, né, os modelos padrão, porque o restante eu sei usar, era só mesmo de localizar Não, e nessa essa coisa. coisa de entender a lógica do grid, da identidade Sim, visual, claro. isso também, né? O Para vocês depois conceito. terem essa Sim, não, com autonomia, né? certeza. Futura. Saber a marca, a identidade, como foi construído, isso é bacana, interessante a gente que trabalha, né, saber como foi esse processo e tal, e entender essas escolhas, né, Perfeito. Mas, enfim, a minha questão é essa, Tá. Eu posso dar uma mexida aqui até agora, online, rapidinho. A gente ainda tem mais 5 minutos até 4h45. Eu posso tentar ver se, fazendo aqui com vocês, a gente encontra. Sobre essa pergunta que Essa questão dos GIFs, às vezes, sim. Eu acho que depende, porque tem uma questão da própria plataforma, né? Quando você usa o GIF da plataforma, você aciona também, né? Diferentes mecanismos de visibilidade que a própria plataforma te dá. A plataforma gosta quando você usa os GIFs dela. eu acho que tem a ver assim com um bom senso mesmo, né? Não dá para colocar um GIF imenso, né? Eu acho que às vezes no canto ele não atrapalha esse nível, depende muito do tamanho também né, do que está sendo repostado, né? Eu acho que o tamanho, eu acho que assim, como a tela é menor, mesmo assim, falando para o celular padrão máximo assim da população, né? Não os celulares médios, né? Mas assim, mesmo ali, esse espaço ele já ocupa muito, né? Tendo em cima isso, embaixo isso, o que sobrou aqui no meio já é pouco. Então, dependendo do que for repostado aqui, às vezes o GIF ele pode até complementar numa de chamar a atenção, né? Com a coisa piscando realmente chama mais atenção, mas acho que é uma questão de fazer isso como a Helena mostrou mesmo, é uma questão de balancear, né? De você ver se você é válido ou não, de incluir, depende muito do que é a postagem, da cor, depende de uma série de coisas, né? Então tem a ver com tudo isso que ela falou aqui, da composição, tem a ver com tudo isso, na verdade. Ó, eu vou duplicar esse aqui, tá? Vou diminuir essa informação. Vou subir um pouco mais essas ondas. Vou deixar menos. Porque se a gente diminui muito, você repara que ela perde a característica dela. Essa que é a questão.
Isso que me... Entendeu? Ela perde a característica dela. Tá vendo? A logo fica irrisória. Aí eu teria que usar a logo com outra... E aí teria que abrir mão da margem, provavelmente. Então aqui a gente inverte. Eu vou inverter essa aqui. E aí eu inverto isso aqui. Aí ela fica pelo menos dentro dessa parte aqui que melhora a legibilidade dela. Mas aí se a gente for jogar a moldura, tá no limite. Aí eu não sei se vale a pena manter a moldura. Entendeu? Isso a gente faz sem a moldura. Aí, mas a moldura ela é um elemento importante da identidade visual, entendeu? Agora, a gente Não, compartilhar aqui, olha. Aí você vai em boa. baixar, vou em PNG, vou em fundo transparente e vou escolher essa página aqui, que é a 2. Né? Aí a gente pode fazer um teste. Pronto. Baixar. Está baixando sem fundo. Pode fazer um teste com ele aqui. E aí, conforme for, adaptar os demais. O que vocês acham? O que você acha? Você acha que é entender? Então tá. Então eu vou mandar para vocês isso. De qualquer maneira, eu acho que agora eu já posso interromper a gravação, porque a gente acabou entrando num outro assunto, tá? Para a gente não ficar também com um negócio muito longo, tudo bem? Posso interromper?